Abram suas Bíblias no Salmo número 7, dando continuidade à série em Salmos. Não sei se pregarei os 150 Salmos, mas estamos indo aí. Amém? Eu tenho uma dificuldade de mudanças na minha vida que vocês não têm ideia, gente. Só minha esposa sabe disso. Mudar as coisas, para mim está sendo uma luta, esse negócio de ter que mudar daqui também. É Deus me tratando. Duro que quando Deus me trata vocês juntos, né? Esse é o problema, né? Vamos orar mais uma vez então, queridos. Pai, nós queremos mais uma vez colocar o nosso coração, nossas mentes em Tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, fale conosco por meio da Tua palavra, da revelação da Tua palavra. Que você venha iluminar o nosso entendimento nessa noite e falar mais uma vez com a gente, em Teu nome, Jesus. Amém. O Salmo de número 7, antes de tudo, o título dessa pregação é O Refúgio dos Justos. Esse Salmo, ele é uma espécie de oração de Davi em resposta a um tal de Cuxe, C-U-X-E. Esse cara, ele tinha levantado algumas acusações contra Davi, isso segundo a tradição judaica. Esse tal de Cuxa aí era o cara que tinha levantado algumas acusações de Davi, como se Davi estivesse conspirando contra o rei Saul. E a gente, lendo a história de Davi e de Saul, nós sabemos que foi justamente o contrário disso tudo, né? Que sempre foi Saul o cara que tinha um problema sério de inveja para com Davi, porque Saul era um cara desprezado por Deus, porque pecou contra Deus, e Deus desprezou ele, e assim que ele foi desprezado por Deus, Deus envia o profeta Samuel, que vai até Belém, ver a família de Davi, e lá da família de Davi, então Davi é separado para ser o novo rei. Ainda que Saul ocupasse o trono, Davi seria o novo rei, porque Deus tinha reprovado Saul, e então Davi, no coração de Deus, já era rei. Porém, mesmo nessa situação, a gente percebe que Davi, em momento algum, mesmo sabendo disso, sabendo que ele era o novo rei, que ele era o ungido do Senhor, que Deus havia separado ele para isso, Davi ele teve esse temor a Deus de não, mesmo sabendo disso, de não se colocar contra a autoridade do rei, né? Provavelmente, se fosse qualquer um de nós, talvez teria enfiado o pé na porta, né, cortado a cabeça de Saul e assumido o trono, porque afinal de contas Deus tinha ordenado cada um de nós aqui como rei de Israel. Mas Davi fez o contrário disso tudo. Mesmo sabendo que ele era rei, ele não se colocou contrário à autoridade de Saul, né? Mesmo tendo um momento lá na caverna que ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou Saul. E ele falou: ai de mim de tocar no ungido do Senhor, certo? Isso naquele contexto, o rei era autoridade. Essa questão da autoridade não muda muito na perspectiva neotestamentária, porque Paulo vem e fala que nós temos que ser submissos a todas as autoridades constituídas, né? Mesmo que isso traga desconforto para nós. Eu tive que lidar com a questão na célula de uma pergunta relacionada, por exemplo, a Bonhoeffer, quando Bonhoeffer teve que fazer aquele processo de conspiração para matar Hitler no tempo da Segunda Guerra. Então, inclusive, ele acabou sendo preso e sendo executado por causa dessa conspiração, né? Ele não conseguiu ter êxito nessa conspiração. Aí me perguntaram: Pipe, e aí? Bonhoeffer pecou ao conspirar para matar Davi? E essa é uma questão. Como é que fica isso na perspectiva veterotestamentária? Na perspectiva neotestamentária, como é que isso se aplica? Um cristão tem a permissão de matar uma pessoa, de conspirar para matar uma pessoa como Hitler? Tem essa autorização da parte de Deus? Então essa é uma questão. Para alguns não, para alguns acho que não, que o cristão ele tem que ser pacifista de todas as formas, né? E para alguns do contrário, né? O cristão, diante da Bíblia, em 3 momentos ele tem autorização para matar, é isso biblicamente.
Na perspectiva veterotestamentária. Na perspectiva neotestamentária, há duas questões que ainda pesam. Na questão veterotestamentária, era a questão do juízo capital, a questão das guerras e a questão da defesa pessoal. Se você tivesse que defender a tua vida e, no defender a sua vida, você matasse alguém, na visão veterotestamentária, isso não era pecado, não tinha punição pela lei. Mas isso devia ser bem pontual, no caso da defesa pessoal. Porque a Bíblia fala que, por exemplo, se você num conflito do cara, você esperar amanhecer o dia para daí matar o cara, aí isso era contrário à lei. Então você estava pecando. Então, porque aí já era uma execução, não era uma defesa pessoal. A defesa pessoal é no ato ali, não teve como. No ato ali, ou você matava ou você morria. E aí você acabou matando na visão veterotestamentária. Chega na visão neotestamentária, as coisas parecem ter umas mudanças, porque você não vê os apóstolos defendendo as suas vidas quando as suas vidas estão em risco, por exemplo, por causa do evangelho. Então você não vê a situação, do contrário, eles são presos, eles apanham, inclusive são quase executados, como foi o caso de Paulo lá, que foi apedrejado, quase foi morto. Já Estevão não teve a mesma felicidade, e acabou sendo martirizado. Mas daí, como é que responde essa questão? Então, o Novo Testamento, ele não nos deixa nada assim de modo claro nesse aspecto da defesa pessoal. Mas ele deixa pelo exemplo dos apóstolos, que os apóstolos não resistiram diante de uma violência contra eles quando estavam na função de pregar o evangelho. Então, a situação é bem específica, mas nada fala em relação a você estar na sua casa, entrar alguém na sua casa e colocar a vida da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, ou a sua própria vida em questão. E aí, como pastor, eu penso que sim. Se entrar na minha casa, eu solto a rana em cima, e coitado dele, que entrar em casa. Então, se entrar na minha casa e eu tiver que defender a minha esposa e meu filho, ou até a rana, se possível, o bicho vai pegar. Porque eu sou um cara muito bravo, e aí... Bom, então, isso é uma situação. Mas, assim, eu acho que isso fica à escolha de cada um. Você também pode escolher não fazer nada. E deixar e matar a tua família, teus filhos, e tudo bem. Eu vou prestar conta disso diante de Deus. Amém? Vou prestar atenção, prestar contas. Eu prefiro pedir perdão para Deus porque assassinei uma pessoa do que deixar ele matar minha mulher e meu filho. Então, essa é uma situação. A outra situação também que não fica clara no Novo Testamento é justamente essa questão das guerras. Então, na perspectiva do Novo Testamento, como é que fica isso? Quando um cristão vai para a guerra? Porque ele tem que ir. No Estado é uma lei isso, e nós estamos submissos às leis. Até que ponto nós temos que ser submissos a essa lei de guerra, por exemplo? Você é convocado para ir para uma guerra, para defender o teu país, como está acontecendo com alguns irmãos ucranianos, por exemplo. Nós temos vários irmãos ucranianos lá, por causa do Steiger, que estão lá, passando por esse momento. E também temos irmãos russos, que também estão nessa guerra. Então, é irmão em Cristo matando irmão em Cristo matando irmão em Cristo. E o que faz? Porque é obrigado. Entendeu? Você é obrigado, você não tem como não ir. Isso nas leis de cada país. E aí, como é que faz? Então, a questão é que Bonhoeffer, ele é justificado por causa justamente de se tratar de uma guerra. Então, não faz diferença Bonhoeffer fazer uma estratégia de matar Hitler, entre ele também estar fazendo parte de um front com um rifle e, nesse ato, estar matando outros soldados, no caso ali, os soldados alemães, que estavam defendendo ali a questão do nazismo. Estão entendendo o que eu estou falando? Certo? Então, você tem que olhar na perspectiva de guerra a situação de Bonhoeffer, e não na perspectiva de uma questão de, sei lá, de pacifismo, por exemplo. E existia muito essa perspectiva também do mal menor, O mal menor. O mal menor, no caso, era a necessidade de matar Hitler para que a guerra acabasse. E foi o que acabou acontecendo. Quando Hitler morre, a guerra finalmente acaba. Certo, queridos? Mas, se você quiser discordar,
você que se lasque. Amém? É, a outra questão também que envolve isso que eu vou tratar nessa noite, é essa questão de a gente muitas vezes dizer assim que eu não me importo com o que falam de mim, né? E isso também, nas redes sociais, a gente gosta muitas vezes de falar esse tipo de coisa. Para mim, toda pessoa que vai para a rede social e fala assim, eu não me importo com o que os outros falam de mim, é uma contradição. Isso é uma contradição clara. Por que é uma contradição? Se você não se importa, você não precisa dizer que você não se importa. Certo? Se alguém fala mal de mim e eu não me importo, eu simplesmente não me importo. Eu não preciso dizer para a pessoa, mas eu não me importo. Se você teve a tarefa de ter que dizer que não se importa, é porque você se importou de dizer para a pessoa que não se importa. Então já se contradisse. Confundi vocês entenderam? As loiras aí entenderam? Amém? Você entendeu? Amém? Certo, queridos? Então, assim, pare com isso. Não vá lá para o Facebook e fale assim, eu nem me importa com o que dizem de mim. Você está sendo bobo. Ou boba, que seja. Certo? Então, assim, o que estava acontecendo na questão aqui? Que Davi estava sendo acusado de uma coisa que ele não estava fazendo. Então, havia uma mentira a respeito dele sendo levantada por esse tal de Cush. Esse cara tinha levantado uma mentira a respeito dele, e ele então escreve esse salmo em forma de canção. É interessante isso, né? Porque os salmistas, eles faziam canções dessas tirações de sarro que eles tinham em relação aos inimigos deles. Então Davi fazia suas canções. Então ele queria tirar sarro da investida de alguém para com a vida dele, ele fazia uma canção irônica, uma canção tirando sarro. Ou fazia uma canção de louvor a Deus, nesse caso, falando para Deus tomar uma providência diante daquela mentira que estava acontecendo com ele. Então, Jesus também ele falou uma coisa interessante em relação às coisas que falam a respeito de nós, né? Até que ponto eu e você nós devemos nos importar com aquilo que se fala a respeito da igreja. E a igreja tem que responder a tudo que se fala mal dela, porque eu vejo isso o tempo todo acontecendo. Como tem gente que fala mal da igreja, que fala mal do povo de Deus. Como tem. E aí assim, fora, os de fora que falam mal da igreja, tem a igreja que fala mal da igreja, né? A gente gosta de falar mal da igreja, né, de outras igrejas. E aí, dentro da igreja local, tem uns que falam mal do outro irmão que faz parte da mesma igreja local. Então, é a igreja falando mal da igreja interna, é a igreja falando mal da igreja externa, e a gente de fora da igreja falando mal da igreja também. E aí, até que ponto nós devemos nos importar com aquilo que se diz a respeito da gente? Porque isso também, para muita gente, é um tropeço. Foi para a minha vida durante um tempo, onde eu tinha uma preocupação excessiva sobre o que falavam de mim. Até que eu adotei o meu slogan, que se lasque. Entendeu? Quer falar de mim? Beleza, fale, fica à vontade. Vai lá, entra na fila ali e fale à vontade. Entendeu? É isso. Tem um momento que você tem que parar de se importar. Simplesmente. Você tem que tacar a tua vida em frente. Ir em frente. Porque viver em função da fala dos outros, do que falam a respeito de você, você não sai do lugar. E é para viver uma vida de frustração, né? Porque nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo, né? Quem dirá você, miserável, feinho do jeito que você é. Entendeu? Certo? Então, se apegue, meu querido, naquilo que Jesus falou. Né? Lá em Mateus 5, 11 a 12, Jesus fala assim, para a igreja ele está falando isso. Tá? Ele fala assim, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, qual que é a posição da igreja? Quando falam mal da gente? A gente pega, marca um churrasco e vai fazer uma festa. A gente faz uma festa, olha, fale à vontade. Fale à vontade.
O Senhor Jesus deixou claro que nós seríamos mal falados, perseguidos, odiados por todos por causa dele. Quando falam mal da gente por causa das burradas é uma coisa, mas quando falam mal da gente por causa do evangelho, tipo assim, uma das coisas mais absurdas que aconteceu nesses últimos meses, porque eu não lembro quando que começou essa conversa, foi quando uma cantora de axé lá da Bahia, eu não lembro o nome dela, fez uma mudança de Exu, Xangô, sei lá, Iemanjá, isso. Mudou a palavra Iemanjá para Yeshua, isso, né? E aí está sendo processada por intolerância religiosa. Ou seja, mas a intolerância religiosa, mas ela não está professando a fé dela, não é? Está sendo processado porque você mudou a tua fé. Não é isso que é intolerância religiosa? Não, quer dizer que se o desertor amanhã virar uma banda do Satanás, eu não posso falar, né? I love, né? Não vou falar porque que eu estou aqui, vai que desce fogo aqui e me fulmina, né? Entendeu? Se eu quiser mudar, eu mudo, que se lasque, entende? Então, assim, está sendo processada por isso. Então, e a galera falando mal da mulher, eu falei, mas, cara, ela devia estar fazendo festa todo dia, que fale, que seja perseguida, que processe, dane-se, amém? E se alegre, não fique injuriado. Indo lá para o Salmo, meus queridos, Salmo versículo 1 diz assim, Salmo 7, versículo 1, Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Então aqui está a indignação de Davi em relação àquilo que estava sendo falado a respeito dele, né, que Cuxi estava levantando a respeito dele, e ele apresenta isso diante de Deus. Então ele começa dizendo, né, Yahvé meu Elohim, em você eu me refugio. Então essa palavra hebraica fala sobre buscar refúgio, buscar proteção, colocar a confiança em Deus. Então a primeira coisa que Davi faz, quando falam mal dele, ao invés dele responder, ir lá para a rede social da época lá, não sei se era o Orkut na época, o que tinha, né? De ir lá para a rede social e falar assim, eu não ligo para o que estão falando de mim. O Davi falou assim, que se lasque o que estão falando de mim. Entendeu? Deus é o meu advogado, Deus é a minha defesa. Se estão mentindo contra a minha pessoa, Deus é o meu refúgio. É nele que eu confio para aquele que vai me defender, para aquele que vai trazer justiça sobre aquele que está levantando uma mentira, uma calúnia sobre mim. Então, mais uma vez, especialmente, a gente tem que tomar todos os cuidados do mundo em relação às redes sociais, às informações. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que pisar no freio, tirar o pé do acelerador e tomar cuidado com tudo aquilo que a rede social muitas vezes apresenta e a gente simplesmente acredita e sai por aí muitas vezes falando. Então eu já disseminei coisas sem saber, sem consciência, coisas que depois eu fui ver, nossa, que fiasco, nada a ver aquilo, né? Uma vez eu coloquei lá um vídeo numa discussão com ateus lá na época do Orkut, isso. Um documentário que tinha saído num canal, que eles tinham encontrado lá um dragão. E é um dragão que solta fogo. O cara falou lá, cara, desmontaram tudo lá e tal, né? Eu peguei lá, cara, nossa, cara, encontraram o dragão lá, da caverna do dragão lá, como é que era o nome daquele, de sete... Quer? Da Bíblia você não sabe nenhum nome, né? Mas do Satanás sabe, né? E aí pegaram... Peguei o link lá, coloquei, olha aqui, galera. Daí os caras, né, falaram, não, Pipe, isso daí é fictício. Falei, não, cara, mas é um documentário. Putz, cara, eu fui ver lá, passei o maior carão lá, cara, não era verdade o negócio, era fictício, bagaço. Falei, mas quem que perde tempo, gente? Fazer um negócio, um documentário fictício? Vai arrumar o que fazer, cambada do Satanás, né? Mas então isso, ele está falando a respeito disso, que ele não está preocupado com a mentira que está sendo dita a respeito dele. Ele está depositando tudo isso diante do Senhor para que Deus tome frente e compre a briga dele. Fala, olha, né? Então livra-me dessas mentiras que estão sendo faladas a respeito de mim. Uma das coisas que eu tenho medo na minha vida é ser preso por algo que eu não cometi. E a gente está vivendo num tempo em que isso tem muito acontecido. Muito acontecido. Tem gente que deveria estar preso e não está, e tem gente que está preso que não merecia estar preso.
Por exemplo, a gente vê muitos casos acontecendo no Brasil de pessoas que estão sendo acusadas de estupro, porque a palavra da mulher é praticamente absoluta nesse caso. Ou seja, se levantarem uma acusação contra mim, eu que tenho que provar que não fiz. Ao contrário, deveria ser, se eu acuso você, eu tenho que levantar as provas cabíveis que realmente demonstram que eu fiz algo contra você, que você fez algo contra mim, e não o contrário. Eu não posso falar assim, você me roubou, e você que se vire para provar que não me roubou. Não é assim que a coisa funciona. É você que tem que provar como que eu te roubei, o que eu roubei, quando foi. Então, nós estamos vivendo um momento muito perigoso no Brasil, diante de algumas leis que têm favorecido a injustiça nesse caso. Entendeu? E, infelizmente, a gente paga por aqueles que fazem e muitas vezes não são punidos. Muitas vezes pessoas então estão sendo punidas porque agora a palavra de uma mulher tem infinitamente mais autoridade do que a palavra de um homem. Se você foi acusado de algo por uma mulher, você está ferrado. Entendeu? Então, ore para que Deus te livre de uma situação como essa. Então, eu oro todos os dias, eu clamo por Deus, por graça, por misericórdia. A gente tem que tomar muito cuidado, mas que Deus esteja com cada um, cuidando e guardando. Então ele fala isso, refúgio. Ele coloca em Deus, para que Deus proteja ele, para que Deus guarde ele, para que Deus faça justiça diante de tudo isso. Amém? Então essa palavra, inclusive refúgio, é uma palavra interessante, porque ela aparece poucas vezes ali no Antigo Testamento, mas eu acho interessante quando Deus, lá em Deuteronômio 32, Deus ele vai falar para o povo a respeito do seu pecado. Deus faz uma aliança com o povo, é o final do ministério de Moisés, e Deus coloca a lei novamente, Deus revisa a lei por meio de Moisés, revisa a lei, traz a lei novamente ali para ser revisada, ser tratada, e fala, olha, se vocês cumprirem isso, as bênçãos de vocês serão todas essas. Agora, se vocês pisarem na bola comigo, essas são as maldições que serão trazidas sobre você. E aí Deus coloca-se numa posição assim, olha, de colocar à prova aqueles que chegarem a um ponto de traí-lo, ao ponto de ir adorar a outros deuses, e se entregar a outros deuses, no contexto todo. E Deus está falando assim, olha, e se em algum momento você me trocar por outro Deus, você colocar outro Deus na questão, que não seja eu, você se prostrar diante de outro Deus, você confiar em outro Deus, você abandonar a mim como Deus da tua vida, estas coisas vão acontecer. E aí Deus descarrega todas as ameaças que só um louco para fazer algo contrário, para encarar Deus e desafiar Deus nesse aspecto. Então lá no verso, em Deuteronômio 32, 37, tá ali? Olha o que Deus fala para eles. Ele dirá, agora onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram? Então Deus está falando assim, olha, assim como Davi está falando, eu me refugio em você, você é o meu refúgio, você é o meu Deus. Ele está falando assim, você que um dia foi se refugiar em outro Deus, que considerou outro Deus o teu refúgio, agora você está diante de mim. E agora, cadê o teu Deus? Cadê o Deus em que você se refugiou? Cadê o Deus em que você confiou? Cadê o Deus que agora vai te defender diante do meu juízo? Então é isso que Deus está falando. Então o salmista está falando, olha, você é o meu refúgio. Eu não tenho outro Deus em quem me refugiar. As outras nações têm os seus deuses e um dia terão que encarar o Deus verdadeiro. Nenhum outro Deus vai livrá-los do juízo que o Deus verdadeiro irá trazer sobre eles. E aí ele continua lá no versículo 2, ele continua dizendo assim, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre, Senhor meu Deus. Se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Olha que Davi está sendo bem corajoso de certa forma. Ele tem tanta confiança na sua inocência, de que realmente ele não conspirou contra Davi em momento algum,
que ele não quis o mal de Davi em momento algum, que ele coloca isso diante de Deus para que Deus julgue. Olha, Deus, se eu realmente fiz isso que está sendo falado da minha pessoa, então permita que os caras venham sobre mim e despedacem a minha vida. Assim como o leão despedaça as suas vítimas, que eles venham sobre mim e destruam a minha vida. Então ele coloca isso em xeque diante de Deus, né? Então a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas fazem coisas erradas, né, e acham que conseguem enganar Deus, acham que conseguem fazer Deus de trouxa, certo? Acham que conseguem fazer Deus de bobo, querem negociar coisas com Deus como se Deus não soubesse toda a verdade. Então, nos momentos em que eu realmente sou inocente, não fiz nada, pelo menos não de modo proposital, amém? A gente pode chegar diante de Deus e falar: Deus, me defenda. O Senhor é a minha defesa. Agora, se eu fiz alguma coisa de errada, eu tenho que me arrepender e, na medida do possível, procurar consertar aquilo que foi feito. Amém? Certo? Amém? Eu não gosto, por exemplo, de falar para ninguém: me desculpe. Eu não gosto da expressão me desculpe. Que desculpar é o que é? Tira a culpa de mim. Isso que é desculpar. Né? Tire a culpa de mim. Eu sempre falo: perdão. Me perdoe. Me perdoe. E a outra coisa também triste, que muitas vezes acontece dentro da igreja, é a pessoa falar assim: olha, me perdoe, mas você ajudou. Me perdoe, mas que foi você que me levou a pecar contra você, então você é culpada por eu estar nesse momento pedindo perdão para você. Então você também tem que pedir perdão para mim, porque você me fez pedir perdão para você. Porque você que me fez pecar contra você, para eu que pudesse pedir perdão para você. Entenderam? Amém? Já se depararam com situação assim, da pessoa chegar na maior cara de pau assim: me perdoe, mas... né? Olha para a sua esposa que está ao seu lado, para o seu marido, fala: né? Certo? Pedir perdão, queridos. Errou, assuma: olha, fiz isso, errei, pisei na bola. Senhor, tem misericórdia de mim, ou minha esposa, tenha misericórdia de mim, né? Me perdoe porque eu pisei na bola. Lá no verso 6, queridos, aí ele fala assim: levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Então ele está falando assim: Deus, seja justo, seja justo. Então, queridos, tudo aquilo que está sendo falado contra a igreja, contra a noiva do Senhor Jesus, contra o Senhor Jesus, porque falar mal da noiva é falar mal do noivo, certo? Falar mal da noiva é falar mal do noivo. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando falamos de outros. Quando falamos de outros aqui dentro, quando falamos de outros de fora, temos que tomar cuidado quando a gente fala. Amém? Porque Deus vai prestar contas de todas as palavras que nós falamos contra o nosso irmão em Cristo Jesus. É isso. Então reúnam-se os povos ao teu redor. E eu acho linda essa parte nesse verso. Das alturas reina sobre eles. Aleluia. Fala aleluia. Amém? Quem reina sobre tudo e sobre todos? Para o salmista. Deus. Amém? Então tudo aquilo que se é falado contra você, contra a igreja do Senhor Jesus, está debaixo da supervisão de alguém. Nenhuma palavra que nós falamos passa despercebida aos olhos daquele que reina das alturas sobre tudo e sobre todos em absoluto. Mesmo aqueles que não querem saber do reinado de Jesus sobre as suas vidas, estão debaixo do reinado daquele que reina das alturas. Amém? Certo? Ele é rei, queridos. Ele é rei. Ele é rei. O reino é dele. Tudo é dele. E todos terão que prestar contas para ele. Amém? Então eu acho lindo, porque essa é uma afirmação, é uma revelação que Davi recebe da parte de Deus, de que Deus não criou o mundo e abandonou o mundo da forma como, por exemplo, os agnósticos pensam. Entende?
que Deus criou, até acredita que Deus criou as coisas, mas que Deus abandonou o mundo, a sorte, que Ele não intervém. Às vezes a gente pergunta para as pessoas: você crê na existência de Deus? Sim, eu acredito que Deus existe, mas não acredito que Ele intervém na história humana, na vida das pessoas. E Davi está falando justamente o contrário. Não, senhor. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele reina nas alturas, sobre tudo e sobre todos. Amém, queridos? E aí, continuando no verso 8, olha só, novamente afirmando aquilo que já se falou no verso 7. O Senhor é quem julga os povos, aleluia. É o Senhor quem julga, e julgará. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Então, ele está pedindo: Deus, olha para a minha vida. Se nessa situação que eu estou enfrentando, há realmente justiça ou não. Se eu realmente pequei, faça a tua justiça. Se eu não pequei, julgue aqueles que estão me acusando falsamente. E ele vai falar: Deus justo. E eu acho outra coisa poderosa nessas palavras do salmista. Porque ele chama Deus do quê? De justo. Certo? Deus é justo. E aí, às vezes, tem gente que vem e coloca em xeque essa questão da justiça de Deus. Eu sei que tem coisas na teologia, queridos, que se nós olharmos na perspectiva humana, parece que Deus é injusto. Por exemplo, a gente tem muito essa questão, né, de julgar Deus por causa de algumas questões teológicas reveladas na Bíblia. Por exemplo, vamos olhar para a questão do Éden, do que aconteceu no Éden. Quando Davi estava só nos planos ali. Mas quando Adão e Eva pecam, o que acontece com todos os descendentes deles? Nascem como? Pecadores. Já debaixo de condenação. Já debaixo de juízo. Qual que é o juízo? A morte. O primeiro juízo é a morte. Porque todos os descendentes morrem. Nós não temos mais uma vida como era a vida que tinha assim no Éden. Então todos nós morremos. Como escolha de quem? Isso é justo? Eu pagar pelo algo que não fui nem eu que fiz essa escolha? Eu não fiz escolha de nascer pecador. Eu nasci porque duas pessoas lá no início de tudo fizeram escolhas. Certo? Então, quando a gente começa a olhar sinceramente para algumas questões da Bíblia, nessa perspectiva meio infantil, meio imatura, meio reducionista da revelação de Deus, a gente pode muitas vezes cair nesses erros de pensar que Deus não é justo, de que não existe justiça. Certo? Então, por mais que às vezes a nossa mente não entende isso, parece ser incompatível na nossa mente, nós temos que confiar naquilo que a Bíblia revela acerca de Deus e não naquilo que eu acho acerca de Deus. Amém? Certo? Então ele está dizendo que Deus é justo. Então, nenhum tipo de julgamento que Deus trouxer sobre mim e sobre você, em algum momento ele vai operar algum tipo de injustiça. Deus não é um juiz humano. Não é um juiz corruptível. Não é um Deus que vai olhar para o juízo e vai fazer, tem um termo que se usa para isso, fazer vista grossa para alguns e trazer juízo para outros. Certo? Deus não é comprado, ele não pode ser subornado. Como, por exemplo, a gente vê lá o profeta Balaão tentando subornar Deus para que Deus amaldiçoasse Israel. Deus não pode ser comprado por dinheiro. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus compre, para que Deus se renda à minha justiça e faça algum tipo de juízo sobre mim ou sobre meu vizinho, de modo a trazer algum tipo de injustiça. Se eu cometi um erro com o meu vizinho, eu posso orar o quanto eu quiser para que Deus julgue ele. Se eu estou errado, Deus vai trazer o juízo, mas não sobre ele, sobre mim. Amém? Então Deus é justo em tudo aquilo que ele faz. Ah, mas Pipe, olha ali o que aconteceu. É o que a Bíblia diz, queridos.
A partir do momento que eu coloco em jogo o caráter de Deus, eu estou em sérios perigos. Eu estou em sério perigo. Amém? Então, não entendo, não sei, não estava lá, eu não conheço a mente de Deus, não conheço a mente do Espírito, eu não sei o que Deus tinha na mente dele lá, na eternidade passada. Não sei o que ele estava na mente quando ele se propôs a criar todas as coisas. Essa é uma questão muito difícil de ser respondida, mesmo na teologia. A gente não sabe, né? A gente conclui algumas coisas, que com certeza traz desconfortos. Traz desconfortos. Mas se Deus quiser, eu vou colocar tudo isso em livro, em nome de Jesus. De verdade, queridos. Eu ainda vou sentar e tratar todas essas questões. A coisa que eu mais gosto da minha vida é desafio teológico. Amém? Quem está lendo aí de escatologia já? Só 6 que vão para o céu aqui? Amém? Se Deus quiser, esse ano eu lanço um da Descontradizendo. Esse vai ser uma bênção, queridos. De verdade. Esse vai ser uma bênção. Já prepare o bolso aí. Lá no versículo 9, ele fala então: ó Deus justo, que sonda as mentes e os corações. Isso é lindo, ele sonda a mente somente do crente? Somente daquele que o ama, daquele que o serve? Não, Deus sonda a mente de todos. Ele sabe exatamente aquilo que eu estou pensando e aquilo que toda a humanidade nesse momento está pensando. Deus sabe. Como que acontece isso? Tem a mínima ideia. Eu não sei a capacidade de memória que o Deus Todo-Poderoso tem. Provavelmente infinita. Ele não tem terabyte, ele não tem neurônio que vai desgastando. A mente de Deus. E ele conhece tudo e ao mesmo tempo conhece tudo. Porque essa é a revelação da Bíblia. Que louco isso, né? Que louco isso, né? Eu achei muito interessante uma das coisas que eu conversando com o Brunello esses dias. Ele fala que foi uma das coisas que o fez abandonar o catolicismo, por exemplo. Foi um questionamento que ele levou para o padre, na época, e falou assim: tá, padre, você acha que Maria, por exemplo, é onisciente? Porque se ela é onisciente, então era Deus. Certo? Então, se ela não é onisciente, e nem onipresente, por exemplo, como que ela consegue ouvir todas as orações, as Ave Marias que são entoadas pelos católicos no mundo todo ao mesmo tempo? Como é que faz isso? Como é que ela consegue receber essas orações se ela não é uma pessoa onisciente? Né? Eu acho interessante que a ênfase que se dá a Maria, da forma católica com que se dá, o Novo Testamento em nenhum momento dá. Em nenhum momento dá. Tudo aquilo que o Novo Testamento aponta para o Rei Jesus. Para Ele. Tudo é dele. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Tudo é para a glória do nome dEle. Tudo é para Ele seja glorificado. Amém? Certo? E aquilo que isso é colocado em contraponto, que vem depois na história da igreja, vai totalmente contrário àquilo que o Novo Testamento deixa de modo explícito. Isso é um desrespeito para com ela? Não. Acho que se criou um problema que nunca houve na igreja. Depois foi criado o problema. O problema é que Maria teve a sua função, assim como os apóstolos. Assim como eu não venero nenhum apóstolo, eu não venero nem ela e nem nenhum outro ser humano. Quando as pessoas quiseram se prostrar diante do apóstolo Pedro, ele falou: não. Nós somos iguais a vocês. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E a pessoa recebeu então o milagre da oração. Por meio de quem? Do Espírito Santo. E não do poder humano. Amém, queridos? Certo? Claro que todos os católicos vão discordar de mim veementemente, né? Versículo 10. Desculpa, voltando no versículo 9 ali, queridos. Então, Deus justo que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Amém? Certo? Então, ele está confiando que Deus é esse que vai comprar a briga dele e vai trazer a justiça sobre aqueles que fazem o mal contra aquele que é justo. Certo? Então, se alguém está tentando passar a perna em você, querido,
querendo te roubar, querendo fazer alguma coisa, a melhor coisa é se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, essa briga não é minha. Essa briga é tua. Toma em tuas mãos, Senhor, e defende, me defende. Me defende, porque eu não tenho ninguém para me defender a não ser o Senhor. Amém? Continuando no verso 10, o meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Aleluia. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. E eu acho interessante isso também, porque a gente acha que o juízo de Deus só vem na parousia, só vem quando Jesus voltar, só vem diante do grande do juízo do trono branco. E não. Aquilo lá será o juízo final, o juízo absoluto, o juízo da condenação eterna. Mas não, no dia a dia, esse justo juiz está olhando para mim e para você e fazendo juízo na nossa vida, contra aqueles que nos fazem o mal. Talvez a resposta desse juízo não seja conforme a gente gostaria que fosse. A gente gostaria de ser como os apóstolos lá, que oravam e falavam assim: Deus, derrama fogo do céu. Dá uma sapecada nesse miserável. Certo? Mas não, ele faz o seu juízo, porque ele é justo e ele olha para cada um de nós. No verso 12, queridos: se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Então olha só que até na questão do juízo de Deus, a gente vê graça da parte de Deus. Então a gente tem que aprender a confiar que Deus é um Deus de juízo, mas esse juízo é justo, e nesse juízo existe graça, existe oportunidade, para que aquele que fez o mal se arrependa. Não é maravilhoso isso, gente? Por que eu gosto disso? Por quê? Porque não é somente eu que sofro injustiça, eu posso também operar uma injustiça contra alguém. Eu posso estar nessa posição em que Cuxi estava contra Davi, em que eu posso ser um instrumento do diabo, em que eu posso ser boca de Satanás, em que eu posso ter tido uma atitude de pecado para com um de vocês, para com um irmão em Cristo Jesus. Se não foi com alguém aqui de dentro, alguém de fora, eu posso ter pecado. Então, eu também preciso que Deus, que é justo, que é juiz justo, também tenha graça para com a minha vida. Porque se Deus agir para com a minha vida somente com justiça, eu estou ferrado. E vocês também. Não adianta dizer que não. Amém? Certo? Nós precisamos disso. Eu achei muito interessante uma entrevista de um bate-papo de um político aqui, muito conhecido no Brasil, um deputado federal, com uma mulher que era crente. Eu não lembro quem que ela é, mas ela falando isso, que nós como igreja temos que tomar muito cuidado com a forma como nós lidamos com as questões de política. Porque nós temos que agir de modo sábio, com graça em tudo que a gente está falando, querido, e se posicionando. Porque o que eu vejo muitas vezes lá naquele congresso, ou no Senado, é que os políticos, cara, meu Deus do céu, os crentes lá se posicionam como se fossem filhos do diabo, entendeu? Pagam com a mesma moeda, se posicionam sendo sarcástico, falando coisas, sabe, de modo irresponsável, de modo não sábio, não equilibrado. Por que não consegue conversar? Pense na posição que Jesus teria, se é que Jesus teria alguma coisa nesse tipo de meio. Provavelmente não, provavelmente Jesus não se envolveria nesse tipo de coisa. Mas é isso, temos que ter sabedoria. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E falar com graça. Tudo tem que ter graça. Porque se é para a gente tratar tudo na faca na caveira, tudo com juízo apenas, e juízo, a gente está lascado. Estão entendendo o que eu estou falando? Certo? Então nós temos um Deus que é juiz, mas que é justo, mas que é gracioso. Então não adianta orar: Deus, mata ele. Certo? Desce fogo, Deus. Faz teu juízo, acaba com a vida dele. Deus não responde esse tipo de coisa. Amém? Eu falo: Deus, toma as minhas lutas em tuas mãos. Defenda-me.
seja o meu defensor, seja o meu juiz, mas também haja com graça. Por isso que a Bíblia nos desafia, né? Amar os inimigos. Ô, tarefinha, né? Como eu gostaria de arriscar isso da Bíblia. Ame os inimigos, ame aqueles que te fazem o mal. Ore por aquele que te persegue, te maltrata. Fale bem de quem fala mal de você. E a gente faz totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Como é fácil fazer o contrário disso tudo. Que desafiante é a gente fazer aquilo que o Senhor Jesus exigiu de nós como seus discípulos, como seus filhos, para que essa fosse toda a diferença. Amém, queridos? Então, prepare as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concede sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Amém? Ou seja, ele depositou absolutamente a sua vida nas mãos daquele que é rei nas alturas sobre tudo e sobre todos, que é o justo juiz, mas também é o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, perdão, reconciliação em nossas vidas, e que exige de nós que tenhamos o mesmo coração que o dele. Amém, queridos? Ele é o nosso refúgio. Não nos preocupemos com mais nada, a não ser estar presente, vivendo constantemente nesse refúgio. Que o Senhor é o nosso refúgio. Quem quer o Senhor como refúgio da sua vida, levante a mão. Amém? Nunca esqueça disso, de que Ele é o teu refúgio. E sempre será. Somente Ele. Não existe outro Deus. Todos os deuses, todos os tipos de confiança que colocarmos fora dele, um dia serão colocados à prova. E somente aqueles que se refugiam nele viverão com ele para todo sempre. Senhor, nós te louvamos e te adoramos e descansamos que o Senhor é o justo juiz. É aquele que compra as nossas lutas, as nossas brigas, e aquele que nos defende de todo mal. E especialmente também, Senhor, é o Deus que derrama graça em nossas vidas, porque muitas vezes nós também somos aqueles que promovem o mal, e que do mesmo modo precisam de graça, misericórdia e arrependimento. Por isso, Jesus, nós precisamos sempre descansar no refúgio que é o Senhor. Você é o nosso refúgio, Senhor Jesus. É o lugar onde descansamos nossas almas, nossos corações e nossas mentes. Desde ontem, hoje, para todo sempre. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém.